Jesus Cristo disse que a palavra de Deus é como um tesouro, do qual o pai de família tira sempre coisas novas e coisas velhas. Essa parábola que nós acabamos de ouvir, Jesus conta por ocasião de Pedro ter perguntado até quantas vezes se deveria perdoar. Até 7 vezes. Pedro achou que estava falando muito, perdoar 7 vezes. E Jesus disse: eu não te digo até 7 vezes, mas te digo até 70 vezes 7. De modo que nós temos sempre que perdoar. E é tão importante isso que Cristo disse: se você tiver se souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, e estiveres para oferecer um sacrifício no altar, vai primeiro te reconciliar com o teu irmão. Então, é a importância que nós temos de nos reconciliar com os nossos irmãos, se nós temos alguma coisa contra ele, sempre perdoar. Mas hoje eu queria pegar com vocês um tema muito importante também, que é a prática de uma virtude. Semana passada nós falamos sobre a temperança, e hoje eu gostaria de pegar um pouquinho sobre a paciência. Isso porque o Evangelho fala algumas vezes da paciência. Quando aquele servo, o rei mandou prendê-lo ou vender a mulher e ele e os filhos para pagar a dívida, ele simplesmente se prostrou e pediu ao rei paciência. Tem paciência comigo. Quando encontra o companheiro faz a mesma coisa, se prostra e diz: tem paciência comigo. E o rei, quando vai chamá-lo a atenção, disse: eu tive misericórdia, tu também não deverias ter com teu irmão? Paciência como misericórdia. Realmente Jesus fala da necessidade da paciência na nossa vida. Ele diz: na paciência salvareis as vossas almas. E muitas vezes paciência é traduzida também como perseverança. Quando conta a parábola do semeador, ele fala que aquela terra que dá frutos é aquele que dá frutos na paciência ou na perseverança. Então, o que é a paciência? A paciência é uma virtude tão necessária que é uma das mais necessárias para a nossa vida cristã. Ninguém vai ser santo se não tiver paciência. E é preciso ter. Padre Pio dizia que a paciência é quem faz os santos e ela santifica. E o que é a paciência? Como ela deve se manifestar na nossa vida? E como adquirir a paciência? Sobre esses 3 pontos, gostaria de brevemente refletir com vocês e peço para vocês um pouquinho de paciência para me ouvir. O que é a paciência? A paciência é aquela capacidade de sofrer. Santo Agostinho coloca a paciência com o mesmo radical, com a mesma raiz de pácio, sofrimento. Então a paciência tem a ver com o sofrimento, tem a ver com o sacrifício. É suportar as contrariedades, os sofrimentos, por amor e com amor. A paciência é muito necessária na nossa vida, no nosso caminho de santidade. Por quê? Primeiro, porque a paciência é um respeito que nós temos à nossa dignidade como pessoas e como filhos de Deus. Vocês já tiveram a oportunidade de presenciar uma pessoa irada, que se transtorna, fica com raiva, que perde o controle, o rosto já fica todo vermelho, enrubescido, transtornado, os lábios ficam fortemente cheios de palavras duras, muitas vezes xingam, gritam. A pessoa enfurecida grita, perde o controle, ou então fica com o punho cerrado, bate na mesa, reclama, chuta o que tem à frente e começa a falar incontrolavelmente, sem raciocinar o que está falando, muitas vezes trazendo coisas do passado da outra pessoa ou de si própria. A fúria, a ira, tem muito a ver também com o orgulho.
com a vaidade pessoal, porque a pessoa maltrata, pisa, muitas vezes joga o que tem a mão na frente, outras vezes vai a outra e atinge, maltrata, quando não agride, se não moralmente, fisicamente. Tudo isso destrói ou depõe contra a dignidade da própria pessoa, que perdeu o controle de si própria. E quantas vezes depois vai ali à frente arrependida, ou então meio sem jeito, ou não se arrepende por causa do orgulho, mas a dignidade dela foi atingida, enquanto a outra estava calma, ela perdeu o controle. E quantos exemplos nós temos? Então a paciência, ela nos dá essa dignidade e respeita essa dignidade da pessoa consigo própria. A paciência nos faz vencer as dificuldades e desânimos e nos faz perseverar. O paciente nunca desanima e sempre persevera. Imagine, por exemplo, as grandes descobertas ou as grandes invenções. O exemplo de Thomas Edison, o grande inventor da lâmpada elétrica, né? Quantas experiências ele fez? Conta-se que deve ter feito pelo menos 700 experiências. Não sei se é exagero, mas de qualquer forma, ele dizia que ele não errou 700 vezes, mas ele viu 700 vezes de como não devia fazer. Então foi a paciência. E se ele parasse pelo meio do caminho, não teria feito o que fez. E outras descobertas ou outras invenções. Imagine uma Santa Mônica que rezou durante 30 anos pela conversão de seu filho, na paciência. E quantas vezes Agostinho decepcionava, porque cada vez caía mais no pecado e nos erros, e ela pacientemente rezando. E chegou a hora da conversão de Santo Agostinho, mas a paciência nos faz vencer as dificuldades, nos faz vencer os desânimos e nos faz perseverar para vencer os obstáculos. Ninguém vence obstáculos, sobretudo aqueles contínuos, se não tiver paciência. E quantos obstáculos nós temos na nossa vida? A paciência também nos coloca de acordo com a vontade de Deus, que faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. A paciência nos dá essa graça, né? Deus sabe por que está acontecendo isso comigo. Eu muitas vezes não entendo, ou mesmo diante de uma pessoa que me maltratou, que me pisou, que me caluniou. Deus tem um desígnio com tudo isto. E hoje, infelizmente, né, as pessoas maltratam umas às outras, falam mal umas das outras, pisam umas nas outras, qualquer coisa é motivo de briga, de confusão. As redes sociais, quantas calúnias, as pessoas fazem questão de denegrir a figura do outro sem motivo algum ou de acordo com o seu julgamento. Quanta paciência nós temos que ter com as pessoas. Quem trabalha com o público, por exemplo, as pessoas chegam muitas vezes apavoradas, nervosas, com suas características, seus temperamentos também, seus problemas. E a gente tem que ter paciência ao atender. Saber sorrir, saber abraçar, saber acolher. Porque muita gente vem sofrida com suas dificuldades ou com seus defeitos, não importa, né? Quem não vamos julgar. Então, como temos que ter paciência com essas pessoas? Os pais em casa, como tem que ter paciência com os filhos? Eles ensinam tantas coisas e os filhos muitas vezes não obedecem, ou quando crescem acham que já são donos de si e não respeitam e saem de casa, não avisam para onde vão. E os pais ficam a noite inteira preocupados, onde estão. Quanta paciência, meu Deus do céu, quanta paciência. O esposo e esposa tem dia que não estão bem, como tem que ter paciência um com o outro, né? No dia a dia, saber tolerar, saber calar, né? Saber falar também. É na paciência que nós vamos perseverando, né? E descobrindo, mesmo quando as coisas ruins nos acontecem,
Deus tem sempre um desígnio de amor e de misericórdia, embora Ele não queira o erro, Ele tolera para tirar daí um bem maior. Temos que, então, ter essa vantagem da paciência, que é um respeito que se tem à vontade de Deus. Por exemplo, Santo Estevão, por exemplo, que estava lá sendo apedrejado pelos inimigos e se ajoelhou e pediu a Deus que perdoasse. Perdoa, Senhor. Não imputeis esse pecado a esses que estão me matando aqui. Ou o Santo São Lourenço, que foi condenado, era um diácono da igreja romana, foi condenado a ser assado vivo numa grelha. E foi lá colocado, enquanto estava sendo assado, ele cantava salmos. E depois de um certo tempo, ele chama os carrascos e diz: pode virar para o outro lado, que um lado já foi assado. Meu Deus do céu. A paciência nos faz aceitar a vontade de Deus e respeitá-lo. Mas quais são os graus da paciência? Primeiro, a paciência tem que ser uma paciência interior, não dissimulada. Não para que os outros vejam, nossa, como ele é paciente. Uma vez eu vi uma senhora ensinando pela internet como ser paciente. E o filho, ao fundo, mãe, onde é que está? Não sei o que, perguntou lá uma roupa lá qualquer. Ele, meu filho, eu estou aqui fazendo uma live, meu filho. Depois eu te atendo. E ela continuou. A gente tem que ser paciente, tem que procurar seguir bem os outros, acolher. E ele, mãe, onde é que está a roupa? E meu filho, eu estou ao vivo, meu filho. Ele, mãe. Aí ela ficou brava. Seu cabra, você cala essa boca que eu estou fazendo aqui uma live, você não tem juízo. E ela fazia live, eu escutei isso, só sobre a paciência. Então a paciência é muito dissimulada. Então a paciência ela tem que ser interior, dentro de nós. Muito dentro de nós. E olhar, suportar amorosamente, que não é fácil, os defeitos, as humilhações, as contradições, os ataques do próximo, encomendando tudo a Deus. Suportar. Sofrer com amor. Levar a olhar o próximo na sua dignidade de filho de Deus. Isso é a paciência. Lembro de um enfermeiro que foi chamado lá num quarto lá, e chegou lá, a pessoa estava muito doente, e quando o enfermeiro veio, a pessoa, coitada, estava passando mal. O enfermeiro demorou um pouquinho, não foi muito, e quando chegou, mas ele começou a xingar o enfermeiro, e brigava, e coitado do enfermeiro, da mãe do enfermeiro, da avó do enfermeiro, todo mundo entrou ali, né? E o enfermeiro olhou para ele e disse: onde é que está doendo mesmo? Imagine, né? A paciência, né? Paciência no tratamento com as pessoas, no sofrimento com as pessoas, né? Tem que ter paciência. As pessoas vivem hoje muito agitadas, né? No trânsito, meu Deus do céu, como as pessoas brigam. Qualquer coisa logo querem brigar, né? Uma vez vindo de Nova Iguaçu para cá, parei na Dutra, ali tinha um acidente, e fui dar a unção lá para a pessoa que estava caída, e fez tudo engarrafado. Eu saí, pulei o muro, que separar, fui lá, dei. Quando eu voltei, o trânsito tinha passado, o motorista de trás começou a xingar o padre, mas falou, né? Eu entrei no carro, vim embora, e ele me ultrapassou e parou na frente e abriu assim os braços, chamando para a briga. Eu disse: eu não vou não, e vim embora. Paciência, né? Deixa, coitado, acabou com a vida dele. Perdeu a viagem ele, porque ficou nervoso, ficou estressado, né? Então, tem que ter paciência com as pessoas. A gente tem que ser assim. Não se deixe levar pela, né? Às vezes irrita, é normal, né? Às vezes a gente tem aquela vontade de dar um grito, de reclamar, né? Mas respira fundo, né? E deixa passar. Depois tem que ter paciência consigo próprio.
Nós temos que ter paciência conosco, porque quantas vezes nós fazemos promessas, fazemos propósitos e vem de novo uma queda, vem de novo aquele defeito, A gente tem aquela tentação, de ser impaciente consigo mesmo, Há dias em que a gente se levanta nervoso, tenso, tremendo. Meu Deus do céu, nem pode me chamar de bonito, que eu vou ficar bravo, Acontece isso dentro de casa às vezes, A pessoa acorda, o marido olha para a mulher, hoje o negócio não está bom não, vou ficar quieto. Ou vice-versa, o marido chega em casa, a mulher toda bonita, se preparou, ele não está bem não, Deve ter chutado a pedra no caminho, Então tem que ter esse jeito de tratar o outro, a pessoa não está bem, então cuide-se, de ter paciência consigo mesmo, com as suas próprias debilidades, com as suas próprias contradições, com as suas próprias imperfeições, nunca desanimar diante das quedas. Paciência. Caiu, levante-se. Às vezes nós cometemos certos desatinos que a vontade de bater na cabeça. Meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Mas como eu sou burro, como eu fui bobo nesse momento, como eu me deixei conduzir por essa situação e começa a ser impaciente consigo próprio. Não. Entreguemos nas mãos de Deus. Isso mostra que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que não somos perfeitos. Então vamos, paciência consigo próprio também. E por fim a paciência com Deus. Mas tem que ter paciência com Deus, sim, porque há certas coisas que nós não entendemos. Às vezes Deus permite que nós estejamos num caminho todo escuro. A vida toda parece que escureceu. Ou veio uma doença, uma dificuldade financeira, ou um problema de família, e cada um com as suas dores, com os seus momentos difíceis, problemas interiores também, até na própria vida de oração, um tempo de aridez, eu não consigo mais rezar direito, não tenho mais aquela piedade que eu tinha, e vem. Pode acontecer. Então eu tenho que ter paciência com Deus, porque não entendo porque eu estou passando por isso, mas Deus sabe. Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Então essa escuridão, esse momento difícil na minha vida, que Deus está permitindo, isso vai passar. Deus tem seus desígnios, eu não entendo, mas Deus tem seus desígnios. E Ele sabe por que eu estou passando isso. Ele não quer o meu mal, mas se Ele permite, ou por culpa minha, ou por culpa da natureza humana, ou culpa de outra pessoa, não importa. Não vou ficar fazendo o jogo da culpa e me vitimizando. Eu tenho que enfrentar. E a paciência não significa você ficar na passiva. Vai agir, mas com confiança, sabendo que você vai vencer, que Deus está olhando por você, mesmo nesse momento de trevas e desolações. Veja o exemplo de Jó. Perdeu tudo, não tinha ninguém mais. Só ficou a mulher brigando com ele, dizendo: você ainda fala desse Deus? Perdeu casa, perdeu família, perdeu os filhos, dinheiro, perdeu seus bens, suas terras, suas casas, depois perdeu a saúde, ficou leproso. Os amigos vinham e começavam a debochar dele, e a mulher disse: você ainda fala desse Deus? E ele disse: você está louca, mulher. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. E pronto, seguiu. E Deus restituiu tudo a ele 4 vezes mais. Porque aquela escuridão de Deus, ou os silêncios de Deus, que nós não entendemos. Não acontece às vezes de vocês pedirem, nós pedimos graças, e parece que a graça não vem? Como sacerdote, às vezes as pessoas me pedem orações, eu peço muitas graças para os fiéis, e fico muito feliz porque, em geral, Deus me atende. Mas quando eu peço para mim, ele demora um pouquinho. Eu falo assim: meu Deus do céu, o silêncio de Deus. E Deus faz isso para não dizer: você está pensando o quê? Que eu vou obedecer às suas ordens? Mas Ele atende, porque o padre é chamado por Deus exatamente para essas tratativas. E depois Ele me atende, eu fico todo feliz. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso.
Me atende assim de modo tão bonito, né? Que uma vez eu disse para Jesus: o senhor tem senso de humor quando me atende. Tão bom que o senhor é. O senhor é. Então, mas tem esses momentos de silêncio. O silêncio de Deus. Aguardemos. Se não veio a graça, porque não era para nós, ou porque não estava no momento, ou porque Ele vai dar algo melhor. Mas eu tenho que ter paciência com esse silêncio de Deus. Agora, como adquirir a paciência? Como adquirir a paciência? Primeiro, com a oração. É preciso pedir: Senhor, dai-me paciência, né? Dai-me paciência. E muita humildade, né? Santa Teresa dizia: a paciência tudo alcança, mas tenho que ter humildade. Tenho que ter humildade. A oração vai nos dar essa paciência, essa humildade. Depois, o espírito de sacrifício, saber oferecer os momentos difíceis com amor e em sacrifício. Hoje a gente se acostumou a não fazer sacrifícios. A gente fica igual criança, né? Só quer o prazer e só quer fugir da dor. Como criança, foge da dor e busca o prazer. Os animais também são assim, né? Foge da dor e busca o prazer. É o que tem de mais baixo no ser humano. Foge da dor, busca o prazer. Quando eu era criança, lá no Nordeste, eu tinha 4 anos de idade, ou talvez menos um pouco. Tinha um senhorzinho que, eu não me lembro do rosto dele, mas me lembro que era baixinho, um senhor, seu Joaquim, né? E vinha sempre com uma maletinha, então eu me lembro do chapéu e da maletinha. E quando ele aparecia na rua, a criançada toda corria, toda fugia, porque era o senhor que aplicava injeção. E eu corria também, ia para debaixo da cama, não é? E depois a mãe corria e pegava, que era o senhor que vinha aplicar a injeção, a gente doente, tudo, pegava lá, e tinha a sessão tortura, porque ele abria aquela maleta, pegava naquele estojo, né? Aquela seringa de vidro, com aquelas agulhas que parecia mais um prego, na nossa concepção de criança, e a sessão tortura era ver colocar aquilo ali na panela para fazer a esterilização na época, que era tudo com água fervendo, tirava, ainda colocava na seringa, ainda tinha aquela maldita gotinha que tinha que empurrar assim para sair, para a gente ficar tremendo mais ainda, e a gente corria, e a mãe puxava debaixo da cama e segura, e a gente gritava, e a mãe: vamos, tem que tomar injeção, e vamos, e a gente gritava: foge da dor e busca o prazer. Só que aquela dor curava, aquela dor era para o nosso bem, o sacrifício era para o nosso bem. Assim é a vida. Então o espírito de sacrifício nos leva a não ficar procurando o sacrifício, mas quando ele vem, aceitar por amor a Deus, porque aquilo é para o nosso bem. E Deus sabe por que a gente está passando aquilo. Então saber enfrentar as dificuldades e oferecer: ó Jesus, é por vosso amor. E saber oferecer por vosso amor é para o nosso bem. E deixe Deus tomar conta. Agora não é fácil. Terceira coisa, e aqui eu já encerro, para adquirir a paciência, é alimentar a esperança. Sabendo que com a paciência eu alcanço tudo. Tudo. E alimentar essa esperança. Porque aqui tudo passa, né? Às vezes a gente tem aquela tentação de perder a esperança, de achar que Deus não está cuidando, né? Uma vez Santa Teresa, saindo de um convento para o outro, ela estava lá em cima de uma carroça, ou uma charrete, uma coisa assim, e no meio do caminho deu um temporal. Ela ficou toda molhada, e o cavalo lá se assustou com alguma coisa, tropeçou, o cavalo caiu, a carroça virou e ela caiu junto, então toda molhada e toda suja de lama. Ela se sentou no chão, aquela chuvarada, e disse para Jesus: por que o senhor faz isso comigo, Jesus? E Jesus apareceu para ela e disse: porque eu te amo, Teresa. Aí ela disse, já estava brava: ah, é? Então é por isso que o senhor tem tão poucos amigos, Jesus.
não é? Quer dizer, na verdade, né, depois, evidentemente, ela falou que ele foi do momento, né, da cólera dela, mas mostra exatamente que Deus, né, tem sempre um desígnio na nossa vida, até quando vem o sofrimento. Então nós temos que alimentar sempre a esperança, né, de que alguma coisa melhor vem para nós e aquele momento é para nós aprendermos e servirmos a nosso Senhor. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, que é a mãe da paciência, né, e da santa esperança, que nos proteja e que interceda por nós para que tenhamos muita paciência no dia a dia. Na paciência nós nos santificamos e salvamos as nossas almas. Amém.